Gabigol será jogador do Cruzeiro e terá o maior salário do futebol brasileiro. E o Flamengo é o mais novo pentacampeão da Copa do Brasil. O vídeo de hoje do canal traz todos os detalhes da conquista contra o Atlético Mineiro na casa do Galo e também a entrevista bombástica de Gabigol depois da partida, revelando ele não fica no Fla para a próxima temporada. Deu porrada no presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora direto ao assunto. Flamengo se sagrou na tarde desse domingo pentacampeão da Copa do Brasil, vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro no jogo da volta da Copa do Brasil. Já havia vencido por 3-1, placar agregado de 4-1. O gol decisivo desse domingo foi marcado por Gonzalo Plata, que havia saído do banco de reservas, seu segundo gol com a camisa do Flamengo. Importante contar que o Flamengo se torna o segundo time com mais títulos da competição, só atrás do Cruzeiro, que tem 6. Novo ranking de campeões da Copa do Brasil, tem o Cruzeiro na primeira colocação com 6 títulos, Flamengo e Grêmio com 5, o Palmeiras aparece com 4 e o Corinthians com 3. Quero falar sobre Gabigol, mas antes repercutir todos os detalhes dessa conquista. E o placar por 1-0 só não foi maior graças a Everson, o goleiro do Atlético Mineiro, que fez pelo menos 5 grandes defesas na partida cara a cara, com Bruno Henrique, com Michael e companhia limitada. O Flamengo, que se defendeu e usou e abusou dos contra-ataques, teve oportunidades para enfiar uma goleada histórica contra o Galo. Campanha na Copa do Brasil das melhores. O Flamengo terminou com 83% de aproveitamento dos pontos, foram 10 jogos com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 11 gols pró, 2 gols contra. Outro ponto interessante, segundo título em 3 temporadas da Copa do Brasil. O Flamengo havia conquistado o título de 2022, ganhou em 2024 e foi vice perdendo para o São Paulo em 2023. Importante contar também que esse título é o último do presidente Rodolfo Landim, que se despede do mandato como mandatário rubro-negro em 31 de dezembro. Flamengo que não vivia uma boa época temporada passada de nenhuma conquista. Em 2024 os títulos do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil. Bora chamar atenção também para Felipe Luiz. Técnico alçado, a condição de treinador somente nessa temporada e que tem um ano incrível. Depois de se aposentar como jogador em 2023, ele vira o treinador do Sub-17. Com 5 meses de emprego, ganha a Copa Rio Sub-17 contra o Vasco. Se manda para o Sub-20 também do Flamengo e fatura o Intercontinental Sub-20 e o Mundial Sub-20, jogo do Maracanã, com apenas 2 meses de trabalho. Ele assume o lugar do Tite, demitido no time profissional do Flamengo, e 1 mês e meio depois fatura a Copa do Brasil com participação super importante. As mexidas do Felipe Luiz na partida de hoje, para mim, foram absolutamente decisivas para manter o Flamengo sempre à frente do Galo. Só para complementar em relação a Flamengo e Atlético, contar também que essa conquista da Copa do Brasil abre 2 vagas para o Flamengo. Na Libertadores da América de 2025 e na Supercopa do Brasil, do Supercopa do Brasil do ano que vem, o campeão da Copa do Brasil enfrenta o campeão do Campeonato Brasileiro. Só mais um registro importante antes da gente falar sobre o Galo e também sobre o futuro de Gabigol. Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol chegaram a 13 títulos com a camisa do Flamengo, se igualando a 2 lendas, Zico e Júnior. O Atlético, por sua vez, vai ter de abrir o olho e se virar na Libertadores da América. Só para vocês entenderem a situação do Galo. 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, 41 pontos conquistados. O time hoje está mais perto da zona do rebaixamento do que do G4. De qualquer forma, com o título do Flamengo, a gente já sabe que o G6 no Brasileirão virou G7. Então os 5 primeiros colocados vão direto para a fase de grupos da Libertadores e o 6º e o 7º vão para a pré-Libertadores. Se o Botafogo for o campeão da Libertadores, esse G7 vira G8 e ainda há a chance de um G9 se o Cruzeiro vencer o Racing na final da Sul-Americana. Mas o Galo, com 2 jogos a menos do que os seus concorrentes, vai precisar melhorar sua campanha no Campeonato Brasileiro. E se não vencer a Libertadores contra o Botafogo no dia 30 de novembro, você pode ter certeza absoluta que vai sobrar para Gabriel Milito. Hora de falar agora sobre Gabigol, que resolveu chocar o Brasil com uma entrevista pós-jogo dentro do gramado. Ele foi perguntado sobre a temporada e disse
Foi um ano horrível. Teve a questão do doping, o Gabigol chegou a ficar suspenso por 2 anos, embora a punição fosse por um ano. Nesse momento ele joga graças a uma liminar que o garante momentaneamente. A qualquer momento essa pena pode voltar a existir. E o Gabigol completa: tinha um treinador que não me respeitava como jogador. Foi a primeira vez que o Gabigol se declara contra o Tite. Tentei mostrar que poderia ajudar de alguma forma, mas não foi possível. E aí o Gabigol completa essa entrevista com a principal informação. Ele confirma que não fica no Flamengo para a próxima temporada. Eu já vinha contando para vocês que essa chance não existia. Abre aspas para o Gabigol: mais um título e uma marca histórica. Chegamos nos números de 2 lendas. Essa foi minha última final pelo Flamengo. Não vou ficar no clube. Agora é aproveitar os últimos jogos e agradecer aos jogadores e aos torcedores. O Gabigol faz questão de atacar o presidente Rodolfo Landim, embora não o cite. Ele diz o seguinte, abre aspas: não fico no Flamengo. Durante esses últimos meses houve negociações com o presidente, a diretoria apertou a mão da minha família, e não houve acordo. Sempre soube pelas coisas por meio de podcasts, nunca pessoalmente. Eu vou explicar para vocês o que ele está querendo dizer. O Gabigol chegou a ele chegou a acertar com Marcos Braz e Bruno Spindel uma renovação de contrato por 5 anos, que faria os vencimentos dele saltarem de 1.600.000 para 3 milhões de reais. Pois bem, o presidente Rodolfo Landim, quando recebeu esse contrato, desistiu de assinar o contrato e essa renovação foi anulada, o que causou enorme irritação do Gabigol. Em relação aos podcasts, o Gabigol se incomodou demais porque o Landim nunca conversou com ele, sempre mandava os recados e trazia atualizações sobre o caso Gabigol por meio de entrevistas em podcasts. E aí o Gabigol completa: falei com o Braz para conversar, para renovarmos por mais 2 ou 3 anos, mas não houve acordo. Não vou ficar no Flamengo e agora é hora de curtir esse momento. Foi uma passagem incrível, amo todo mundo, a torcida e os jogadores, fecha aspas. Gabigol foi perguntado sobre para onde vai e não quis responder, era algo meio óbvio. Já havia contado para vocês ao longo do sábado e também nesse domingo que existe enorme otimismo no Cruzeiro em relação a um acordo. Dirigentes do Cruzeiro ofereceram 4 anos de contrato com vencimentos acima de 2 milhões de reais, e com essa declaração dá para dizer que o caminho fica aberto para que o Gabigol, que hoje é ídolo do torcedor rubro-negro, se torne reforço do Cruzeiro. Só mais uma curiosidade: pouco antes dessa entrevista o Gabigol ouviu os 4.000 torcedores do Flamengo que estiveram na Arena MRV gritando para que ele ficasse, pedido que não será atendido. A nota triste da decisão, comportamento dos torcedores do Galo na Arena MRV, que deve sofrer uma punição pesada. Ao longo da partida, muita coisa arremessada dentro de campo. Copos, papéis e muito mais. O jogo precisou ser paralisado. Até uma bomba explodiu perto do goleiro Rossi. Importante contar que depois da partida, em meio à comemoração de jogadores do Flamengo, houve uma tentativa de invasão de torcedores do Galo. O Hulk foi um daqueles que tentou conter essa invasão. Se o STJD aplicar a regra, o Galo pode ficar sem seu estádio por bastante tempo. E aí só uma última informação: a Arena MRV, que foi palco da sua primeira final, viu um dos grandes rivais do Atlético se sagrar campeão da Copa do Brasil. E você curtiu o vídeo? Hora de falar sobre Gabigol, que terá no Cruzeiro o maior salário do futebol brasileiro. Apurei que entre salários, direitos de imagem e luvas, a oferta que o Cruzeiro fez ao Gabigol é de 3 milhões de reais mensais. O Gabigol parte de um salário em carteira mais imagem de 2 milhões de reais por mês, o restante em luvas, que vão totalizar esses 3 milhões, número que permitirá ao Gabigol ultrapassar o Memphis Depay, que ganha no Corinthians 2 milhões e 900 mil por mês. Mas há um detalhe importante: o Memphis tem uma série de gatilhos que podem elevar seus vencimentos para algo na casa dos 4 milhões de reais mensais. O Gabigol não tem tais gatilhos. Jogador que ganha no Flamengo 1.600.000 por mês e que se beneficia do fato de estar livre. Só para você entender melhor como é que funciona essa história da luva, quero usar o exemplo do Matheus Pereira, que é hoje o jogador mais bem pago do elenco do Cruzeiro. O Matheus foi recentemente comprado do Al Hilal e passou a ganhar 1.850.000 por mês do Cruzeiro. A Raposa vai precisar pagar, ao longo dos próximos meses, 5 milhões de euros ou mais ou menos 31 milhões de reais para o Al Hilal para a compra do atleta.
No caso do Gabigol, o Cruzeiro não terá de bancar qualquer vencimento, qualquer pagamento ao Flamengo. A compra dos direitos econômicos não existe para o Flamengo porque o contrato do Gabigol está livre. Mas, nesses casos, especialmente com jogadores importantes, esses atletas exigem que a compra dos direitos econômicos seja feita com o próprio jogador. Então o Cruzeiro paga cerca de 2 milhões de reais por mês entre salários e direitos de imagem e mais ou menos 1 milhão de reais por mês para a compra dos direitos econômicos. Isso vai ser parcelado ao longo de 4 anos. Gabigol e Cruzeiro ainda não assinaram o pré-contrato, mas está tudo bastante encaminhado. Até por isso existe otimismo de que esse anúncio possa acontecer. Preciso falar agora sobre Filipe Luís, trajetória espetacular como jogador e ainda mais promissora como técnico. O cara se aposenta em dezembro de 2023 com um currículo cheio de títulos, inclusive no Flamengo, seu time de coração. Em 2024 já são 3 títulos por 3 categorias diferentes do Flamengo. Ele inicia o ano e seu trabalho, sua carreira como técnico no Sub-17 e 5 meses depois conquista a Copa Rio Sub-17 contra o Vasco da Gama. É promovido para o time Sub-20 e em 2 meses fatura o Mundial de Clubes da categoria com o Maracanã lotado. O adversário foi um time grego e o Filipe Luís e o Sub-20 foram campeões. Em 30 de setembro surge o convite para treinar o time principal, no lugar do Tite, ex-comandante da seleção. E em cerca de 1 mês e meio depois, o Flamengo se sagra campeão da Copa do Brasil com participação importante do Filipe Luís nos jogos contra o Corinthians e Atlético nas partidas de volta da semifinal e da final. Contra o Corinthians, vocês vão lembrar, o Flamengo perde um jogador no início da partida, Filipe Luís recompõe sua defesa, abre mão de atacar e consegue montar um sistema defensivo bem sólido. Diante do Galo, substituições que fizeram o Flamengo ser bem melhor do que o adversário e vencer os 2 jogos com direito à possibilidade até de uma goleada na partida de volta na Arena MRV. Diante desse título, o mais natural é que, independentemente de quem vence a eleição marcada para 9 de dezembro, Filipe Luís tem a oportunidade de continuar no cargo. Seu contrato se encerra em dezembro de 25. Vamos falar de Gabigol, que roubou a cena, se despedindo do Flamengo, afirmando que não vai continuar, inclusive divulgando nas redes sociais vídeo de despedida, enfim, estava tudo pronto. E eu vou contar bastidores dessa saída do Gabigol, desse anúncio, como é que foi esse acordo com o Cruzeiro. Vamos relembrar também por que ele está saindo, o tratamento da diretoria do Flamengo. Eu acho que tem muita coisa para a gente abordar no vídeo agora e a gente vai trazer todos esses bastidores para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix aqui na descrição. Meu muito obrigado desde já. Vamos lá, galera. Estamos falando de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Para muitos, só fica abaixo do Zico. Para mim, ele vai ser ídolo eterno. O que ele fez com a camisa do Flamengo, eu como torcedor, sério, eu vibrei muito com o Gabigol, sobretudo naquela final da Libertadores em 2019. Sou muito grato por tudo que ele fez pelo Flamengo e óbvio que ele também tem que ficar grato por tudo que o Flamengo fez por ele, porque o Flamengo também o ajudou bastante. Não é só o Gabigol ajudou o Flamengo ajudou bastante o Gabigol. Eu acho que o Gabigol também tem que ser muito grato e eu acho que ele é. Vamos relembrar os números de Gabigol. Em 2019, 59 jogos, 43 gols, 11 assistências e 3 títulos. Em 2020, 43 jogos, 27 gols, 12 assistências e 4 títulos. Em 2021, 45 jogos, 34 gols, 10 assistências e 2 títulos. Em 2022, 63 jogos, 29 gols, 5 assistências e 2 títulos. 2023, 58 jogos, 20 gols, 4 assistências e 0 título. 2024, que ainda está em andamento, ainda tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro para disputar, mas até o momento o Gabigol tem 35 jogos, 7 gols, 1 assistência e 2 títulos conquistados. Nem preciso dizer que a temporada 2024 é a pior de todas. E ontem o Gabigol roubou a cena, logo após a partida, dando uma entrevista ao Sport TV e falando: não fico no Flamengo. Nesses últimos anos houve negociações, o presidente e a diretoria apertou minha mão, do meu pai, da minha mãe, e depois aconteceram coisas que realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast, nunca pessoalmente. Falei com o Marcos Braz para ficar por 2, 3 anos,
mas nunca houve uma proposta do Flamengo, disse o Gabigol. Eu estou resumindo aqui o que ele falou. Vamos por partes, pessoal. Vamos relembrar. Em outubro, lá do ano passado, foi quando aconteceu esse acordo entre Flamengo e Gabigol pela renovação de contrato por mais 5 anos, um projeto para ele se tornar ídolo, para quem sabe se aposentar com a camisa do Flamengo. Flamengo e Gabigol chegaram a um acordo, apertaram a mão. Tanto é que o próprio Gabigol fala aí que o Flamengo ligou para o pai, parabenizando, ligou para o empresário, parabenizando, beleza. E aí, eis que vem, aí a notícia vaza daqui, vaza acolá, pessoas que eram contra a renovação começam a vazar informações, valores do novo contrato, e aí a imprensa soltando, não é só o Vene Casagrande, todo mundo noticiando. Eis que a repercussão extremamente negativa fez com que o Landim não assinasse o documento. Lembrando, essa não é a primeira vez que a diretoria do Flamengo, comandada por Rodolfo Landim, toma esse tipo de decisão, de você chegar a um acordo, depois voltar atrás após uma repercussão negativa. Eu vou lembrar de 2 casos emblemáticos, inclusive 2 jogadores que estão desempenhando muito bem hoje em seus respectivos clubes, Andrés Pereira e Rodinei. No caso do Andrés Pereira, Bruno Spindel e Marcos Braz viajaram para a Inglaterra, renegociaram o valor da opção de compra com o Manchester United, o valor do Andrés Pereira, voltaram, tudo certo. O Rodolfo Landim virou na cara do Andrés Pereira e disse: você vai ficar, a gente vai te comprar, pode comprar sua casa. Ele acabou comprando a casa dele no Rio de Janeiro e no final você já sabe o que aconteceu. A palavra não foi cumprida. No caso do Rodinei, documentos trocados pela renovação de contrato. O Rodinei e seu staff retornaram o documento para o departamento jurídico do Flamengo assinado. O Flamengo nunca retornou assinado. Por quê? Por conta da repercussão negativa. No caso do Gabigol, fizeram a mesma coisa. A questão é o seguinte: o Gabigol ainda tinha um contrato longo com o Flamengo até dezembro desse ano. Quando eles resolvem não assinar essa renovação, muita coisa aconteceu fora das 4 linhas, inclusive por culpa do próprio Gabigol. Quando ele não quis fazer o exame antidoping, ele acabou sendo punido, ficou um tempo ausente. Depois ele botou uma camisa do Corinthians, enfim, várias atitudes não agradaram também a diretoria do Flamengo. Então, os 2 lados estão errados. O meu ponto é o seguinte: é óbvio que só vale quando assina, gente. A gente sabe disso. Mas é correta essa postura da diretoria do Flamengo de sempre fazer isso? Você chegar, apertar a mão e após uma repercussão negativa nas redes sociais você voltar atrás? Eu não acho nem um pouco correto. E a forma como eles gerenciaram, trataram essa renovação de contrato com o Gabigol foi péssima. Foi péssima. Como o próprio Gabigol disse aqui, ficava sabendo das coisas por podcast, quando o Rodolfo Landim participava de podcast e dava entrevista. Isso é lamentável, gente. Não é assim que trata um ídolo. Eu não estou entrando no mérito, não estou aqui defendendo o Gabigol, nada disso, até porque eu era contra sim, a renovação de contrato dele por mais 5 anos. Ele não estava jogando nada para poder ter o contrato renovado por mais 5 anos. O problema é, para que chegar a um acordo e depois voltar atrás? E depois o Landim ficar dizendo aí por aí que não teve acordo, que ele é o presidente, só tem acordo quando ele aceita. Não é assim, Landim. Não é assim, pô. A gente sabe que Marcos Braz e Bruno Spindel negociaram com o seu ok. A questão é que com a repercussão negativa você voltou atrás depois. E repito, não estou defendendo o Gabigol, até porque eu entendo que o ciclo dele no Flamengo chegou ao fim. A questão é o seguinte: o que fizeram com o Gabigol nos bastidores foi feio. Foi feio. Fritaram o atleta. Tentaram apagar uma parte da história e idolatria dele com a camisa do Flamengo. E ele também tentou, ele também tem culpa no cartório, eu sei tudo disso. Inclusive, vocês sabem o quanto eu critico o Gabigol aqui nos meus vídeos. Mas, nesse caso, de verdade, o que fizeram com ele não é justo. Não é justo. E ele está certo. Se ele entende que merece um contrato de 2, 3 anos e o Flamengo só oferece 1, beleza, vida que segue, tal como o Everton Ribeiro, que hoje está no Bahia. E aí entra os bastidores do futuro clube dele. Primeiro, o Palmeiras veio oferecer um tempo de contrato e um valor que ele não ficou tão animado. E aí depois o Cruzeiro, que não teve
a contratação do Dudu concretizada veio forte nos bastidores através do Alexandre Matos, atual diretor executivo do Cruzeiro. E o Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, eu sempre falei isso aqui no canal Vini Casagrande, é apaixonado por Gabigol. Ele adora o Gabigol, o estilo do Gabigol, a forma como ele é no dia a dia, de chamar responsabilidade, enfim, de promover, entre aspas, os jogos. O Gabigol é assim, é midiático. E o Pedrinho adora o Gabigol, adora esse estilo do Gabigol, essas características do Gabigol. Então, como o Cruzeiro não conseguiu efetuar a contratação do Dudu, fez o quê? Virou para o Gabigol e para o Dudu eles iam pagar um valor alto, tá? O Dudu teria aumento, sendo que o Dudu hoje já tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. Se eu não me engano, é o segundo maior, só perde para o Memphis Depay, que hoje está no Corinthians. E aí o Cruzeiro oferece praticamente os mesmos valores ao Gabigol, luvas, enfim, em um tempo de contrato longo. 4 anos podendo chegar a 5, se bater algumas metas ali, enfim. E tudo foi feito de maneira minuciosa e a negociação está fechada há quase um mês. É isso mesmo. Existe um acordo entre representantes de Gabigol e Cruzeiro há quase um mês. E o Flamengo, no caso, o Marcos Braz já sabe disso, tanto é que o Marcos Braz, após a partida de ontem, ele não desmente, pelo contrário, ele praticamente confirma que o Gabigol está indo para o Cruzeiro, mas tudo está acertado há mais ou menos um mês. A questão é, por que o Gabigol foi divulgar, fazer isso tudo logo após o título do Flamengo? Qual é a necessidade de fazer isso? É chamar muita atenção, é querer sempre ser o foco da notícia. É muito individualista. Ele roubou a cena até mesmo do amigão dele, o Felipe Luiz, que foi campeão de maneira justa em seu apenas 9º jogo comandando o Flamengo. O Felipe Luiz foi campeão. Isso não tira o mérito dele não, sabe por quê? Porque foram 4 jogos na Copa do Brasil e 4 jogos extremamente difíceis. Sendo que um deles numa estreia dele, que foi contra o Corinthians. Vocês vão se recordar disso. E no jogo da volta teve a questão do Bruno Henrique expulso e ele teve a inteligência, a eficácia de fazer uma substituição e conseguir anular o adversário. Enfim, o Gabigol errou até nisso. Precisava ser logo após o jogo. Esperava para segunda-feira. E sabe por que poderia esperar para segunda-feira, no caso hoje? Porque eu sabia que ele ia para o Cruzeiro desde sexta-feira à noite, quando uma pessoa do Cruzeiro me contou, falou, espera passar o jogo, na segunda-feira você publica, para isso não ser a notícia, Flamengo sendo campeão ou não. Estava tudo combinado. Tanto é que, quando o Gabigol dá a entrevista dizendo que vai sair do Flamengo, eu ligo para a pessoa, tanto é que eu demorei a entrar numa live aqui de pós-jogo, eu ligo para a pessoa e falo, cara, o Gabigol está dizendo que está saindo. Deixa eu soltar logo isso, deixa eu soltar logo isso. Aí a pessoa vai, solta, só não fala o meu nome. E é isso. Ou seja, tanto é que vários materiais aí em redes sociais do Gabigol já foram divulgados. Por quê? Porque estava tudo pronto. O negócio está fechado há um mês mais ou menos, 40 dias mais ou menos. Tudo acertado. E que ele seja feliz no Cruzeiro, gente. Não é para torcer contra o Gabigol. Acho que o ciclo dele de fato chegou ao fim no Flamengo. Só que foi tudo feito de maneira pensada pelo jogador nesses últimos dias. E eu acho que a diretoria conduziu muito mal toda a situação. Muito mal mesmo. E eu queria ver, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui, o Rodolfo Landim falando sobre esse assunto. Até a gravação desse vídeo ele não comentou. Ele sumiu. Procura esse Rodolfo Landim. Mas relaxa, daqui a pouco vem uma nota oficial do Flamengo mencionando o presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente Rodrigo Dusch e o Diogo Lemos. É sempre assim. Sabe por quê? A máquina está sendo usada a todo momento para essa eleição que acontece no dia 9 de dezembro. Inclusive, o Gabigol deu um duro golpe nessa atual gestão para as eleições. A partir do momento que ele chega e expõe. E o Gabigol está certo. Tem que expor, tal como o Andrés Pereira tinha que expor, o Rodinei tinha que expor e outras situações aí. A situação da renovação de contrato do Pulgar. Já já a gente vai falar sobre isso. A diretoria está agindo extremamente errado, novamente está correndo o risco de perder um jogador titular do Flamengo para 2025 por conta da postura da atual gestão.
Felipe Luís, nosso eterno camisa 16, se superou mais uma vez, agora na nova função de treinador, para reavivar o verdadeiro espírito rubro-negro no campo. Com sua liderança e uma mentalidade ousada, ele transformou um time que estava em um modo arame liso, aquele que até parecia forte, mas não tinha contundência, em uma máquina que, além de vencer, reconectou a torcida à paixão do Maracanã. A vitória marcante contra o Atlético Mineiro, fora de casa, garantiu ao Flamengo o título da Copa do Brasil, mas mais que isso, trouxe de volta aquele DNA ofensivo que todo flamenguista espera ver. Felipe, que agora diz ser um treinador sem memória, entregou a primeira taça na nova fase, reafirmando o desejo incessante por novas conquistas e mostrando ao time que seu compromisso é com o próximo desafio, sempre focado no futuro, como um verdadeiro guerreiro. Após a saída de Tite, o clima entre torcida e elenco era de pura tensão. A eliminação precoce na Libertadores e o futebol pouco criativo não faziam jus à tradição do clube. Foi então que Felipe Luís assumiu, mantendo a promessa de que correria riscos, queria o Flamengo no ataque com 3 jogadores sempre na área. Logo na estreia, já trouxe um sinal de mudança no jogo contra o Corinthians, onde, mesmo vencendo apenas por 1-0, o time finalizou 19 vezes e mostrou um domínio de jogo que há muito não se via. E assim foi, com apenas 9 jogos no comando, Felipe entregou 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sob sua batuta, o Flamengo deixou de lado o futebol morno e, mesmo na única derrota, para o Fluminense, deu mostras de intensidade ao dominar a primeira etapa. A final da Copa do Brasil foi uma aula de estratégia. Com um time focado em manter o domínio do jogo, Felipe leu muito bem o que o confronto exigia e fez ajustes certeiros. Ao tirar Gabigol no intervalo e colocar Bruno Henrique, imprimiu velocidade, criando novas opções e abrindo espaço nos flancos do Atlético Mineiro. A entrada de Fabrício Bruno, por sua vez, solidificou o sistema defensivo, liberando Wesley para puxar contra-ataques perigosos. Felipe não apenas manteve a intensidade do time até o fim, mas aumentou o volume de finalizações no segundo tempo, com um total de 12 tentativas e um jogo de pressão constante que desestabilizou o adversário e garantiu o título. E a cereja do bolo foi o gol, um golaço de outro mundo. Bruno Henrique, que voltou a ser fundamental com Felipe, fez uma assistência de trivela para a Plata, que, com maestria, driblou e finalizou de pé trocado para garantir o troféu. Foi o toque de classe final em uma conquista que já nasce histórica. E o que dizer da reação da torcida? Foi um espetáculo à parte. A nação rubro-negra comemorou como nunca, relembrando as grandes glórias e voltando a ter esperança de uma sequência próspera com Felipe à frente. Mas as comemorações não pararam por aí. Nesta quinta, o Flamengo lança a campanha Mais que Cultura, Identidade, no Novembro Negro, celebrando a cultura antirracista com uma camisa especial desenhada em parceria com o icônico sambista rubro-negro Jorge Aragão. A peça traz listras formadas pela letra da música Identidade, uma ode à luta contra o racismo e uma verdadeira homenagem à negritude. Além da camisa, o clube lançou uma linha completa de produtos alusivos ao tema, bonés, sandálias, ecobags e muito mais, que estarão disponíveis nas lojas oficiais, incluindo a do Mercado Livre, a partir desta sexta-feira, dia 8. É o Flamengo mostrando que a vitória vai além das 4 linhas. Felipe Luís, sem memória ou não, jamais esquecerá o que representou essa vitória. E o Flamengo, impulsionado pelo seu DNA de raça e paixão, seguirá escrevendo sua história. Agora, é focar nos próximos desafios e continuar conquistando.